Hoje, o reitor Plínio Alves de Moraes, da Unicamp, convocou os membros do Conselho Diretor para uma reunião na próxima sexta-feira, às 3 horas da tarde. Nela, devem ser escolhidos 6 nomes, que serão levados ao governador para a escolha do novo reitor. Mas a do Unicamp decidiu em assembleia hoje que tentará adiar essa reunião para o período de aulas. Como é que vocês vão tentar impedir essa reunião na próxima sexta-feira? Em primeiro lugar, nós estamos já fazendo contatos com conselheiros, tentando convencer alguns e reforçar o convencimento de outros de que nós não devemos fazer a reunião agora. Em segundo lugar, nós estamos decididos a fazer pressão política sobre o Conselho Diretor no dia de sua reunião, isso é, sexta-feira, às 15 horas, levando para lá o maior número possível de docentes. E o terceiro tipo de medida são medidas judiciais, que nós estamos ainda por definir, mas há algumas bastante plausíveis, tanto para tentar impedir essa reunião, claramente, quanto também eventuais medidas posteriores para garantir a nulidade da reunião. Eu me lembro que a gente teve alguma manifestação, me lembro que teve polícia militar em Barão Geraldo, existia um clima pesado na época. No meio da discussão, da briga que estava, né, como é que faz, porque é o seguinte, como é que faz no conselho, né? Porque naquele instante tiveram duas coisas, uma consulta geral, que tirou uma lista, no meio de, sei lá, 13 candidatos, e tinha o caminho normal. Qual o caminho normal naquele tempo? Não tinha eleição, tinha consulta, certo? Então, qual a primeira proposta? Pegar o pessoal daqui e levar para lá. Não. Pega alguns daqui e coloca alguns outros. Até porque o Paulo Freire foi um nome que pegou em primeiro lugar e nem queria ser reitor, dizendo, pelo amor de Deus, o pessoal que conhecia o Paulo Freire, pelo amor de Deus, não põe o Paulo para dirigir isso aqui, que isso aqui vai para o brecho. Tá certo? A gente sabia que, sendo Paulo Freire o primeiro da lista, jamais ele seria escolhido. Jamais. E a gente ficou, dentro do DCE, até o fim do processo, defendendo a lista sextupla que tinha sido votada pelos alunos. Então, a gente não sentia nem confortável de discutir alguma alternativa que não fosse aquela. Mas, bom, aí, como é que evolui? Vai para o Consul e faz o que no Consul? Bom, o caminho que se achou, pô, vai e volta, o único razoável, né? Leva em conta essa lista lá de que maneira? Tentando colocar como pretendentes, como candidatos, pessoas que constaram em algum ponto daquela lista. Muita gente que estava na lista do Consul, não lembro quais foram agora, estava na lista, não na ordem, né? Estava na lista da comunidade. E o pessoal da economia, João Manuel, em especial João Manuel, Peluso eu não sei, mas é provável. Mas o João Manuel tem certeza. Fizeram um acordão com o Maluf. Isso nunca foi explícito para a gente. O que estava implícito em toda a conversa o pessoal da economia conseguiu fazer um acordo com o Maluf, de preservar a economia. O inimigo está ali, à vista. Ninguém menospreza o inimigo. E acho que também não sobreavaliou, certo? Botou ele no lugar que ele podia cumprir. Sim. Quem que ele engole? Quem que vai ficar muito ruim se ele disser não? Pô, pega um nome imbatível. Tinha vários. Talvez se pusesse Cesar Lattes, se pusesse o próprio Cerqueira. Bom, aí vem para dentro da universidade. Quem é o nome que a universidade quer? A universidade não queria o Cerqueira. Aí vai, né, discute com quem que você discute? Quem que vota no Consul? Pronto, aí você faz o quê? Você faz o colégio eleitoral do reitor. Com quem que você vai discutir, fazer política, para ver quem é que coloca na lista para o Maluf indicar? Vai ficar impensável o Maluf não indicar.
Você vai colocar quem? Bom, aí você faz, com quem que você conversa? Com eleitores, certo? Você vai falar com diretor de instituto, diretor de faculdade, representante de docente. Já o pessoal da economia, eles já tinham uma forma mais articulada, mais organizada de fazer política. Eu não participava disso. Mais à esquerda do que nós não tinha ninguém da universidade. Essa que é a verdade. Embora eu tenha reagido um pouco naquele tempo que era moço, hoje, olhando para trás, assim, o que dá para a gente fazer? É que eu digo assim, gente, nós vamos chegar num impasse e vai ser um inferno. O que dá para a gente fazer para a gente... Não era só instituto que via desse jeito, tinha vários outros institutos que vinham assim também, né? Faculdades que vinham desse jeito. A estratégia qual é? É ganhar o poder de uma forma esperta. Você tem que ser astuto. Você tem que jogue as regras do jogo e ganhe da melhor forma possível. Então ele falando, não dá para, não vai emplacar o Paulo Freire, pô. Até a gente gostaria, tá? Mas não vai dar, pô. Mas nós vamos ficar insistindo. O que a esquerda radical faz? Não, nós vamos, é Paulo Freire até o final. Se não for o Paulo Freire, não é ninguém. Só que o ninguém não existe. Mas eu acho que a posição seria, né, bancar o Paulo Freire de novo, certo? Mas na saída da intervenção, certo? E o pessoal da economia, não, vamos pôr um nome que o cara que passe. Um cara que não seja muito direita, seja um cara do diálogo e tal, mas que aceite e pronto. Aí eles acharam o Pinotti, um cara que tinha trânsito também. Isso é uma forma astuta de fazer política, né? Então, eu não compartilho dessa estratégia, mas os caras sabem fazer isso. Então foi uma manobra na falta de uma eleição direta. Não tinha, primeiro que não tinha consulta geral, certo? Não tinha consulta geral. Foi feita uma informal, não estava escrito que ela ia ser levada em conta. É o estilo de fazer política de novo, certo? Fazer política só pelo alto, certo? Não que às vezes isso é necessário, mas tem que ser. Se você é um dirigente de uma associação, né, diretor de um instituto, você tem que comunicar isso à base, né, e jogar limpo, certo? Então existia um partido aqui. Eu estou dizendo partido nesse sentido amplo, né? O Pinotti foi o nome que esse grupo escolheu, né? Pinotti, na verdade, o Pinotti sempre foi um reitorável. Não sei qual a relação dele com os economistas, né? Apesar das divergências, nós convivíamos com o Pinotti, né? Então, Pinotti, a medicina e a economia se juntaram quase sempre por causa dos mesmos interesses, né? Mas eu acho que o Pinotti era o candidato, sabe? Quer dizer, eu acho que ele não foi uma escolha a posteriori. Não sei em que tempo, mas foi antes. O entendimento era que o Pinotti seria aceitável pelo Maluf, né? Mas o entendimento, na realidade, era que ele seria aceitável, inclusive internamente, porque ele não estava, né, nem no grupo dos democráticos, nem no grupo digamos, que você chamou da Troika lá, quer dizer, ele estava meio livre nessa época, ele não tinha se comprometido com ninguém. Porque o Pinotti nós tínhamos mais diálogo, mais proximidade com ele. O que aconteceu? O Pinotti foi o 11º colocado na consulta, né? Primeiro foi o Paulo Freire, depois ele foi o 11º colocado. Certo? Evidentemente, me parece, não sei, se fosse o segundo, o terceiro, não sei se houve articulação em torno do segundo, do terceiro, do quarto. Aí foi feita esse é o joguinho, né? O jeito deles fazerem política. Acharam que o Pinotti era um cara, o Pinotti topou, certo? E aí fizeram já o esquema todo, né? Pinotti, o vice e tal, depois esse, que só foi interrompido com o Hermano, né? Eu tenho a impressão que ela talvez fosse a motivação disso tudo, sabe? Quer dizer, talvez o Pinotti fosse mesmo um candidato a reitor de uma turma, né, de um grupo,
que fez a intervenção para colocar o Pinotti na reitoria. E, portanto, foram bem-sucedidos. Porque naquele tempo a Unicamp dependia totalmente do Estado para ter sua verba, seu orçamento, seus recursos. Então, a saída dessa crise teve que ser negociada. Um caminho de negociação que existia das universidades todas, não era nem só da Unicamp, e que rebatia no que a gente chamava naquele tempo de ala autêntica do PMDB. Então, como a política era feita desse jeito, pelos representantes, mesmo que o representante fosse daquele jeito que era, o Senado, por exemplo, né, tinha biônico, etc., ou a base eleitoral ainda garantia autenticidade. Então, tinha políticos que você podia contar com eles, podia cobrá-los assim. Só reuniões que você ia conseguir algumas coisas com quem? Com Ulisses Guimarães. Com quem? Com Severo Gomes. Com quem? Com Franco Montoro. Então tinha várias, que eu me lembro mais, né, com esses caras que tinham muita ligação, que eram autênticos do PMDB na época. O Ulisses é um nome meio que nacional, né? Se eu fosse candidato naquela época, eu não ia pedir o apoio do PMDB. De com quem os nossos conversavam. Eu não sei com quem aqueles outros conversavam. Não tenho ideia. Isso, claro que é tudo matuto velho. Além de um político, matuto. O nego coça a cabeça muito antes de fazer, faz o picadão inteirinho antes de falar, certo? Na verdade, nós negociamos isso com o Ulisses também. E que precisaria ser um homem da universidade, que estivesse aqui desde o início, etc., que conhecesse a universidade. Então, o Armando Ramos foi ao meu gabinete acompanhado do Pinotti. Não sei se fizeram amigos pessoais, provavelmente, né? Ele conversou comigo antes, para me apresentar ao Pinotti, para saber se eu teria possibilidade de influenciar a escolha do Pinotti como reitor da Unicamp. Claro que como secretário de Educação, e já tendo vivido o problema da Unicamp, como eu tinha, mas claro que o governador não é obrigado a indicar que eu sugerisse, nomear quem eu sugerisse. Mas, evidentemente, eu tinha condições de sugerir. Né? A escolha era dele, é claro. Né? Mas ele também conhecia o Pinotti de nome, pelo menos. Então, eu sugeri o nome do Pinotti ao governador e ele aceitou. Não sei se houve outras influências, mas quem fez a indicação do Pinotti para reitor da Unicamp, para o governador, no ato, fui eu. Outras pessoas falaram com o governador e ele não me contou. Eu não sei, não sei. O Armando Ramos era um radical de direita. Entendeu? Não era ligado a grupo político nenhum. É uma ironia, porque o pai dele, que já está morto, era o líder esquerdo. Eu não sei porquê, o Armando Ramos era um homem... Eu era um conservador. O Armando era um radical. O Pinotti sempre foi um cara que flertava com uma parte da esquerda, mas namorava firme com a direita, né? Então, é esse caminho, na verdade, que era um caminho político, que algumas pessoas não achavam adequado, mas era difícil você negar isso. Era uma manifestação democrática, na verdade, porque, mesmo que fosse acordo de cúpula, veja o passo que você deu aqui dentro. Pô. Foi uma solução, eu acho que foi uma solução de governabilidade. Eu aprendi na minha vida que na história não tem o impossível. Tem o mal explicado, tem o mal feito. Possível? Não. Eu acho que era a única. Agora, acho que era mais palatável para o poder. Evidentemente, os funcionários, o pessoal da SUC está meio, porque estava todo mundo demitido, né? Tem que ter campanha de sustentação, etc, etc. Então, eu acho que o ônus maior desse tipo de solução, não sei como o DCE se comportou, mas o ônus maior é o ônus da Unicamp, né? De ter feito isso. Você conseguiu botar um cara que o Conselho não foi pau-mandado. O Conselho discutiu os nomes. Não veio o Maluf e disse assim, qualquer um desses que seja esse.
Nós inventamos nomes que aí ficava sabendo por caminhos mais ou menos diretos ou tortos que o Maluf engoliria. Foi isso que conduziu, foi esse tipo de visão política que conduziu a estratégia de botar o Pinotti como reitor. E algumas pessoas concordaram e outras não. E o Pinotti foi uma solução de compromisso. Um deles eu imagino que ele cumpriu esse, de admitir os funcionários, de pacificar a universidade. Né? Nesse momento em que se negociou a entrada do Pinotti, a derrota do governo estadual estava dada. Estava imposta a derrota. Não havia mais intervenção. A Unicamp passou por uma ameaça séria de ter um reitor muito fora da comunidade. Então, o Pinotti, apesar de não ser aquilo que a gente imaginava, que a gente queria, era um cara de dentro da comunidade. Essa coisa foi feita tudo às costas do movimento, às costas da categoria. Eu me lembro muito bem que nós convocamos uma manifestação de protesto na frente do Conselho Universitário, e o Eliezer, que era presidente da Unicamp, só faltou estourar champanhe quando o Pinotti foi escolhido. Mas é o jeito desse pessoal fazer política, Eliezer incluído. E o Eliezer sabe muito bem, né? Não tem problema com o Eliezer, sou amigo, mas é um jeito de fazer política que eu acho incorreto. Eu sei que meu nome ficou, digamos, ligado a esse episódio de uma forma negativa, eu entendo, né? Mas é aquela história, você da vida se vê à frente de determinadas situações, você tem que responder por elas se você tem alguma responsabilidade, não é? E foi o que aconteceu comigo no episódio da Unicamp. Eu não tinha nada a ver com a universidade em si, admirava o trabalho que estava se fazendo lá, e ocorreu isso e eu acabei sendo partícipe importante no sentido negativo do episódio. Eu acho que a história é feita pelas pessoas, pelo coletivo das pessoas, pelas massas. Eu acho que o movimento de funcionários, professores e estudantes da Unicamp fez história. A história tem que ser escrita.